Tarde, pessoal! Boa tarde, galera! Bem-vindos novamente ao novo vídeo do nosso canal Rock Hard, Stay Heavy. Boa tarde para quem está assistindo de tarde. A gente está gravando esse vídeo agora à tarde. Hoje é dia 15 de agosto. Aí, do lugar que você vier do futuro seu aí, boa tarde, à noite, que dia que for. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Nós estamos aqui hoje o Adilson não está aqui, eu estou com o nosso grande parceiro, Leonardo. Leonardo está aqui fazendo a segunda parceria com a gente. O primeiro vídeo que ele participou com a gente foi aqueles álbuns prediletos da casa, do Black Sabbath, que foi uma resenha que a gente adorou fazer. E deu tão certo que nós estamos chamando o Leonardo aqui para falar da nossa banda do coração, de uma das várias bandas do coração, né, Leonardo? Dream Theater. É isso aí, prazer estar aqui de volta, para falar de mais uma banda maravilhosa, né? É bom que as minhas participações são só de bandas, né, com nível lá em cima, né? A gente falou de uma das maiores do metal, assim, não, maior, que é o Black Sabbath, agora dessa banda aqui, com instrumentistas maravilhosos também. Verdade, meu querido. E assim, Dream Theater, a gente chegou num consenso inicial, né, que a gente não ia falar dos álbuns favoritos da casa, não, porque eu acho que é difícil fazer isso com o Dream Theater, né? Eles têm álbuns, assim, muito densos, complexos, e a gente estava até tentando chegar quais são os quatro favoritos. Assim, eu não sei nem dizer qual é o meu álbum favorito. Eu teria dificuldade também. Aí a gente acabou chegando num consenso de que eu gosto muito do Awake, do Imagine Words, obviamente do Scenes from a Memory. A gente chegou no consenso, cara, vamos fazer um vídeo dedicado a essa obra-prima, só esse álbum, Scenes from a Memory. Esse álbum é muito importante na minha vida, acredito que na sua também. Então a gente fechou. Vamos fechar de maneira simplificada, não que seja tarefa fácil falar desse álbum, mas vamos falar só desse álbum, a nossa opinião enquanto fãs. Eu não vou falar enquanto crítico, porque eu não sou crítico, e assim, eu me envolvo muito emocionalmente com essas obras, então eu não consigo ser imparcial. Eu vou falar enquanto fã desse álbum, vou contar um pouco da história desse álbum na minha vida, da história do álbum, das vezes em que eu tive a oportunidade de mergulhar nesse álbum na minha vida. E você também, né, Leonardo? Sim, eu acho que sobre isso que você falou, né, de como a gente estava decidindo do que a gente ia falar do Dream Theater especificamente, é meio complicado, né, porque, assim, se a gente for pensar comercialmente, talvez o Images Words seja o álbum mais aclamado, né, mas, assim, entre os fãs, isso é uma decisão, acho que, muito difícil, assim, porque eles têm fases muito diferentes, né, eles começam lá na fase com Kevin Moore e depois começa a ficar algo mais metal. Eles mudam muito, né? Então, e cada álbum tem sua particularidade, sua qualidade, é bem difícil mesmo. Mas assim, eu acho que, assim, com certeza esse álbum tá no meu top 3 do Dream Theater. Eu conheci o Dream Theater de forma bem engraçada até, porque eu tinha ouvido um youtuber que eu acompanho falar que era a banda favorita dele, né, e tudo mais. Aí eu fui buscar, só que eu fui logo num álbum que, tipo, ninguém dá a mínima, que é aquele Dream Theater, acho que lançado em 2013, que é o homônimo, né. Enfim, eu conheci logo por esse álbum que ninguém dá bola, mas logo depois eu fui pros clássicos, né, Imagine Words, Awake. E, cara, quando eu conheci esse álbum aqui, putz, eu pirei, assim, tipo, é difícil ter um álbum conceitual com historinha, assim, né, que é o caso desse álbum, que me pega, né, tipo, eu prefiro álbuns conceituais que tem aquele conceito central, porém, tipo, são músicas apartadas, assim. E, então, esse álbum aqui, ele é uma exceção, assim, o que normalmente eu gosto, sabe? Verdade, assim, e você tocou num ponto legal, que esse álbum é praticamente o único álbum
que eu conheço, é o único álbum que eu conheço, então estou colocando minha opinião enquanto fã, mais uma vez, em que eu não consigo escutar nenhuma música isolada do álbum. Claro que tem Spirit Carries On, né, que transcendeu fora do álbum, tem, mas eu acho que é a única. Esse álbum, eu preciso escutar ele. Eu considero que esse álbum é uma música, não é uma música só, que é Metrópolis, parte 2, Sings from a Memory, é só uma música. De várias partes. Exato, eu tinha até dificuldade de saber o nome das partes, das faixas, por isso. Porque eu sempre considerei esse álbum como uma coisa indivisível. E eu acho muito estranho, embora é sempre bom, quando o Dream Theater em shows, DVDs ao vivo, ele tocava músicas isoladas desse álbum. Eu falei, nossa, não faz isso não, cara, isso é estranho. Parece que ele trouxe um ser humano faltando braço, faltando perna. Não, cadê a outra música? Sim. Muito estranho. Estou pondo minha opinião de falar, não, esse álbum tem que ser tocado na íntegra, não faz uma coisa dessa, não, cara. Então, assim, esse álbum ele tem essa característica, ele conta uma história, é um álbum conceitual, mas não que transcende em torno de um conceito comum e tem temas relativamente livres. Não, é uma história. É uma história sequencial. As faixas, você vê assim, o final de uma faixa pede o início da outra. Então, esse álbum é bem interessante nesse sentido. A história, eu me arrependo. Uma das coisas que eu me arrependo é não ter parado para destrinchar as letras desse álbum, porque eu acho a faixa, a música, a musicalidade desse álbum tão hipnótica que eu não consigo ler as letras. Eu já tentei, eu começo a ler as letras enquanto o álbum está tocando, eu falo, não, cara, mas a parte instrumental, principalmente, me prende, cara. Então, eu sempre me sabotei quando fui tentar ler assim, a fundo essas letras para entender assim, de cabo a rabo a história do álbum, embora assim, a gente sabe por alto a história, né? Eu acho que você sabe mais do que eu. Mas, assim, contando um pouco, fazendo uma introdução do álbum, desse álbum das nossas vidas, né? Depois a gente vai falar faixa a faixa também, né, Leonardo? Sim. Como é que eu fui apresentado a Dream Theater? Eu fui apresentado em 2000, foi quando esse álbum foi lançado. Ele foi lançado em 99, ele estava explodindo em 2000. Tava fresquinho. Oi? Tava fresquinho ali, né? Fresquinho. As pessoas estavam tinta fresca, e todo mundo falando bem desse álbum, só que o Dream Theater só tinha pérolas na época, né? O Imagine Wars e Awake. Então as pessoas ficavam na dúvida de quais esses três eram o melhor, né? Apesar que eles vieram de um tropeço antes, né? Que o Fight with Infinity, né? Que o pessoal meio que torceu o nariz ali, né? O Derek Sherinian entrando na banda, né? Substituindo o Kevin Moore. Tem umas polêmicas aí atrás, né? É meio que uma mancha na carreira deles. Inclusive, esse álbum salvou a carreira da banda. Nesse álbum, a banda falou, cara, a gente estava muito tristes com o Dream Theater, os rumos do Dream Theater no Fading to Infinity, né? Assim, a gente estava tentando se reencontrar, mas, cara, a gente precisa fazer um melhor álbum da nossa carreira. Precisa fazer um álbum, puta álbum, conceitual, vamos transcender, vamos mostrar que nós somos uma banda de prog, assim, mas aí eles falaram, cara, vamos lançar esse álbum, eles começaram a compor, né, a continuação da Metrópolis Parte 1, que talvez a minha música predileta do Imagine Wars. Começaram a fazer a continuação, inclusive quem toca, até onde eu sei, quem toca aquele riff, aquele acorde de órgão do início da faixa Overture, quem compôs, até onde eu sei, é esse cara, o Derek. O Derek Sherinian, né? Foi ele que compôs. Tem essa história, né? E assim, eu acho brilhante aquilo lá, mas o ponto o Portnoy fala isso, cara, a gente precisava dar uma guinada. A gente não podia continuar com o Derek. Vamos tentar o Jordan Hughes, né? Porque eles tinham tentado no Liquid Tension Experiment, né? Então, cara, deu certo a química, a gente precisa trazer esse cara para a banda. Vamos arriscar? Vai ser doloroso, vai ser doído isso aí. Vamos arriscar tudo. Lançaram esse álbum. Aí, esse álbum, quando ele foi lançado, na época, eu não escutava nada parecido com o Dream Theater. Eu gostava muito de Rush. Eu gostava de outras bandas que não tem nada a ver com o Dream Theater. Eu gostava de Led Zeppelin,
Deep Purple, Steve Vai, assim, tem um pouco a ver, mas um pouco mesmo, assim, o virtuosismo desses caras, Steve Vai, Joe Satriani, no máximo até aí. Só que Rush foi o meu gancho para eu chegar no Dream Theater. Gostava muito de Rush. Aí um colega meu falou, cara, você tem que escutar Dream Theater. Claro que eu já tinha falado do Dream Theater, né? O Dream Theater é a banda mais... Não, eu acho que foi uma das bandas mais faladas aqui no Brasil, desde 97, eu lembro 97, 98. Todo mundo falava do Dream Theater, mas eu falei, cara, é um som... Eu não sei, é muito difícil. Aí esse colega meu falou, cara, você gosta de Rush? Escuta isso aqui. Aí wait a minute. Não, peraí, que isso? Isso aqui é bom, né? Tipo, Não. parece com nada que você já ouviu, mas ao mesmo tempo tem umas referências ali de várias coisas. É complexo, é um som complexo, muito técnico, talvez seja difícil de digerir, e eu já dei de cara com o Awake e com o Cynics from the Memory. Aí eu já comecei assim, por isso esse álbum é tão importante para mim. Eu entrei, virei fã da banda quando eles lançaram esse álbum. Eu tive esse álbum, foi um dos primeiros que eu tive, e logo depois eles lançaram aquele Metrópolis 2000, Cynics from New York, que é um DVD, sim. Não era DVD na época, nem tinha DVD, era um DVD, né? E tem o CD também, aquele trabalho é espetacular, que eles tocam o Cynics from the Memory na íntegra. Então, isso me ajudou a consolidar esse álbum na minha alma, porque para mim, a apresentação que eles fizeram desse álbum na íntegra, desse DVD, foi assim, sonho de consumo. Eu assisti aquilo lá umas 1000 vezes, porque tinha imagem, né? Tinha imagem, tinha assim, você via a banda tocando tecnicamente melhor do que nunca. Tinha a imagem. Igual ao álbum, né? Tipo, os caras tocam igual ao álbum, né? Isso que é o mais impressionante, né? Isso. Os caras ao vivo não deixam nada a dever ao estúdio. Pelo contrário. Pelo contrário, facilidade para tocar, toca igualzinho. E assim, quem já viu esse DVD, eles contrataram atores para fazer os papéis, né? Lá, ao vivo, ao vivo eles ficarem lá no palco, né? Contracenando. Então tinha o psicólogo, né? Sim. Que ficava com a voz assim, eles fizeram várias audições com várias pessoas, até que chegaram num cara que tinha uma tonalidade de voz legal para contar a história, que era o psicólogo, ficava sentado, era aquele velhinho que ficava sentado no banco lá naquele vídeo. Eu achava que aquilo dava um tom épico sensacional para mim. E tinha o psicólogo ficava lendo, né? E o Labrie cantando, né? E tinha aquelas mulheres cantando. Isso aí, como eu estava conhecendo o Dream Theater nessa época, nessas horas você faz um monte de analogias, um bando que você conhece. Eu falei, cara, beberam muito da inspiração Pink Floyd nesse negócio. The Wall, né? Tipo o show do The Wall, né? Do Roger Waters, né? Aquilo ali você se lembra na hora, né? Não tem como. Exato, assim, é Pink Floyd puro aquilo lá, não só Pink Floyd, né, mas assim, eu lembrei muito do Dark Side of the Moon, aquela faixa lá que tem aquela mulher que canta, aquela faixa instrumental, tem essa faixa aqui, a coisa de misturar o som do relógio, né, com a música, eu acho que tem muito Pink Floyd, muita viagem de Pink Floyd, Rush, e é sensacional. E esse álbum, cara, eu acho que ele envelheceu extraordinariamente bem. Eu volto a beber de alguns álbuns antigos do Dream Theater hoje, esse álbum eu escuto e falo, não, esse álbum tá cada vez melhor. Cada vez que eu escuto esse álbum, eu acho que eu gosto mais dele. Diferente de outros álbuns aí também, que são espetaculares, mas esse álbum, ele envelheceu bem, e eu acho que ele dá uma vantagem pro Dream Theater, porque... eu gosto muito do Awake, do Imagine Words, como estou falando, coisa elementar, quem não gosta, né? Sim. Mas, assim, eu acho que eles têm uma desvantagem nesses dois álbuns, porque o James Labrie cantava pra caralho nesses dois álbuns, né? Cantava, gritava, um agudo dele que parecia, assim, era de quebrar vidro, cara. Parecia um avião voando. Assim, eu gostava muito dos vocais dele, só que hoje ele não consegue mais cantar aquelas coisas, né? Ou seja... Ao vivo, os caras não conseguem mais brincar tanto com esses dois primeiros álbuns, né? Com dois primeiros, não, porque teve um antes, mas com Imagine Words e com Awake. Só que os Scenes from the Memory, eles me deram um grande presente assim, para uma vida, que foram tocar esse álbum na íntegra em 2019, no show deles que eu fui aqui em Brasília. Caramba, você foi no show?
Olha, eu já fui em vários shows. Se eu fosse citar as bandas que eu já fui, que eu já assisti, vocês vão me chamar de herege de eu falar que esse do Dream Theater é um dos meus shows favoritos. Por quê? Não porque foi do Dream Theater só, mas porque eles tocaram esse álbum na íntegra. Assim que eu fiquei sabendo que ia ser a turnê de comemoração de 20 anos desse álbum, eu devo ter sido um dos primeiros a comprar ingresso. Comprei o ingresso mais caro que tinha. Falei, porque assim, é muito especial. Para mim era muito especial ver esse álbum na íntegra, sabe? O cara na íntegra, E o Labrie conseguiu, né? Conseguiu cantar, na minha opinião. Então eu acho que esse álbum ainda eles conseguem trazer para o presente ainda. Sim. Eu acho que isso que você falou de ser muito parecido com Pink Floyd, eu acho que faz muito sentido, porque eu enxergo esse álbum como uma obra única, assim, tipo, uma experiência que começa lá na primeira faixa e vai até o final como se fosse uma única faixa, assim como é o Dark Side of the Moon. Tipo, fica meio esquisito você ouvir elas separadas, né? Que nem você falou, tem algumas faixas mais pop, né? Que nem Spirits Carry On, né? Que acho que transcendeu o álbum, mas normalmente assim, tipo, para ouvir alguma faixa desse disco, eu quero ter a experiência de pegar ele, de prestar atenção e vou ouvir ele do início ao fim, sabe? Tipo, são momentos específicos, assim, tipo, é como se eu estivesse aguardando, assim, um momento especial para abrir um vinho, assim, sabe? Tipo, esse álbum, ele entra nessa categoria para mim. E você tinha falado também um pouco do contexto da época, né? Eu acho que esse aqui é um resgate à parte mais que o do Dream Theater tem de melhor, que é a parte mais progressiva, né? Verdade. No último álbum eles abandonaram um pouco isso, né? Tanto que os fãs às vezes normalmente torcem o nariz. Enfim, eu acho que eles estavam tentando assim alcançar patamares maiores assim de fama, né? Tentar ser um pouco mais populares, né? Assim como a faixa Paul Meander conseguiu lá no Images Words. Enfim, eu acho que eles nunca chegaram nesse posto assim de tão pop, mas eu acho que é uma das bandas que tem uma base de fãs assim muito fiéis, assim. E eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença, sabe? Uma curiosidade que você tinha falado do Jordan Rhodes, né? Que ele entrou. Esse é o primeiro álbum com ele. A banda já queria o Jordan Rhodes antes de chamar o Derek Shereen. Mas o Jordan Rhodes estava envolvido em outros projetos, né? E até no próprio Liquid Tension, né? Que é uma puta banda, né? Inclusive, uma banda instrumental maravilhosa, né? Que tem Acho que na época ele recusou porque eles tiveram uma turnê com o Dixie Dregs, acho que foi isso. Dixie Dregs é a banda do Steve Morse. Esse cara foi um dos tecladistas da banda. Parece que foi isso aí. Me corrijam nos comentários aí se não for. Qualquer erro que eu te comentei aí, gente, corrijam nos comentários que a gente quer aprender com vocês. Mas acho que foi isso. Eles iam fazer uma turnê do Dixie Dregs. O cara falou, cara, agora eu não posso entrar, não, porque eu tô. E o Dream Theater estava começando, né? Convenhamos. Eles tentaram colocar o Jordan Hughes logo depois do Awake, para a turnê do Awake, né? O Dream Theater era uma banda aclamadíssima, bem aclamada já, tinha um público bem, mas eles estavam, né? Eles estavam, cara, é o segundo álbum, é o terceiro álbum deles, né? Teve aquele primeiro, One Day and Dream You, eu não sei, aquele primeiro que era outro vocalista lá. Que é outro vocalista que ninguém se importa. Mas fala aí. Mas enfim, eu acho que o pessoal acabou associando muito uma imagem negativa do Derek Shereen, né, por ter participado dessa fase menos glamurosa da banda. Mas é engraçado, né, porque depois eu acompanho o Derek Shereen, assim, os projetos dele e tudo mais, é um prog, assim, ele faz um prog, assim, em essência, assim, maravilhoso, sabe? Tipo, eu acho que eles... Lines in the Sand, aquela faixa do Infinity Infinity, aquela Lines in the Sand, essa faixa é dele, cara. Essa faixa é maravilhosa, eu gosto muito dele. Mas eu não sei, eu acho que o som dele não era exatamente a alma do Dream Theater naquela época. Eu acho que assim, o som do Dream Theater estava muito vinculado ao Kevin Moore.
E eu acho que quando o Jordan Hughes entrou, ele era mais, eu acho que ele conseguia fazer um timbre mais parecido com o do Kevin Moore. Mas Sim. eu acho que os três são espetaculares. São três monstros, né? Cada um com a sua particularidade. Mas é engraçado, você tinha falado da participação do Derek Sherinian nesse álbum aqui. A ideia inicialmente da banda era fazer uma parte 2 da faixa Metrópolis, né, do Imagine Words. E o John Petrucci tinha colocado na faixa, né, Metrópolis Part 1. E isso era meio que uma piada assim, da banda. Eles nunca planejavam fazer uma parte 2. Mas como assim, como essa faixa acabou sendo muito bem quista pelos fãs e tudo mais, eles pensaram, não, tipo, a gente poderia fazer uma parte 2 dessa faixa. E eles fizeram, assim, eles planejaram, assim, fizeram uma demo de 23 minutos, e eles planejavam colocar como um CD duplo do Fallen to Finish, só que, enfim, a gravadora não gostou muito disso, né, de fazer um CD duplo. Aí depois eles acabaram, assim, deixando essa ideia de fazer uma única música de lado e fazer todo um álbum conceitual, né, que acabou Escalar a surgindo, ideia, né? escalar a ideia, né, em proporções épicas, e acabou surgindo esse álbum aqui, né? Sensacional. E assim, vamos falar um pouco das faixas do álbum? Acho que esse álbum merece que a gente mergulhe Sim. em algumas faixas, né? Você quer começar? A gente vai falando nas faixas que a gente tem vontade de relembrar aqui. Sim, assim, já começando pela primeira faixa, né, a faixa Regression, ela já começa com aqueles ares de Dark Side of the Moon, né? Começa com o barulho do relógio, já lembra muito, remete muito a Speak to Me, né, do Dark Side. Mas enfim, ao contrário desse, a gente logo vem a voz do hipnoterapeuta, né, que aí começa um violão do John Petrucci. Enfim, acho que a gente vai falar um pouco da história conforme a gente vai falando das faixas, né? Mas, cara, isso aqui acho que é uma breve introdução instrumental. Acho que dá essa ideia de regressão e reencarnação, que acho que é o tema principal do álbum, né? E, enfim, acho que é uma intro, né? Não tem muito o que comentar dela. Mostra a regressão, né? Mostra o Nicolas perturbadão. Cara, eu preciso fazer regressão com o terapeuta. Começa, né? Voltar. Começar a história. Agora, eu acho que o álbum começa de verdade na segunda faixa, né? Overture 1928. Como é que fala isso em inglês? Nem vou arriscar. Essa faixa, cara, eu acho que é uma faixa de abertura digna, assim, digna de filme assim, de cinema, cara. Assim, aqueles filme de ação, não sei o que fizeram. Não sei o que me remete a isso aí, mas eu acho Ela que. parece um trailer de um filme, né? Tipo, alguma coisa assim. Olha, eu vou ser bem ousado aqui. Eu vou falar um pouco de Blade Runner, cara. Não sei se você já viu esse filme. Eu não sei Já, porque já. essa faixa me lembra um pouco Blade Runner. Sim, não sei porquê, mas assim, eu não sei se tem tanto a ver. Mas eu acho que é uma faixa de abertura espetacular. É a faixa de abertura que eu acho que qualquer banda já sonhou para ser faixa de abertura de um álbum conceitual. É assim, ela vem dando um soco na cara do fã, cara, é direto na sua cara, te leva para a estratosfera aquilo lá. Assim, começa aquela bateria, assim, tudo, né, assim, aquela coisa crescente, depois vai um solo de guitarra apoteótico do Petrucci. Eu acho que tem tudo. O melhor da banda está resumido nessa faixa. Eu acho que não poderia ser mais perfeito como faixa de abertura, assim, ó, é isso aqui. Isso aqui é o Teatro dos Sonhos. Fazendo um trocadilho piegas aqui. Eu acho que isso que você falou de melhor da banda, eu acho que faz sentido porque o Vertor, ela apresenta vários temas musicais que vão ser abordados no álbum, né? Tipo, ela não é exatamente uma colagem, mas ela é parecida com várias outras faixas que vão vir a seguir no álbum, inclusive a Metrópolis Part 1, né? Que não só nessa música, mas em outras, né? Tem várias partes instrumentais que você fala, cara, eu lembro, eu sei o que é isso aqui.
Tipo, aí te remete à faixa Metrópolis, né? Ela é referenciada o tempo todo aqui no álbum. Verdade. E a próxima faixa? A próxima faixa é Strange Deja Vu, não é isso? Strange Deja Vu. Fala dela aí para nós. Cara, que eu gosto da voz do James Labrie. Tipo, a gente sabe que o James Labrie, se a gente for fazer um ranking aqui de todos os integrantes do Dream Theater, talvez seja o elo mais frágil, né? Tipo, enfim, ele teve vários problemas com voz, né? Ele teve alguns acidentes aí, mas a gente sabe que tem muitas críticas em torno dele. Mas, cara, aqui eu gosto bastante da voz dele. Enfim, tem algumas partes instrumentais, principalmente do teclado, que também remete à faixa Metrópolis. Enfim, e no final o piano do Jordan Rhodes já introduz a próxima música, né, que é True My Words, né, dando aquela sensação de, tipo, as faixas são dependentes uma das outras, né. Tipo, Dependência total uma das outras. O final de uma é a abertura da outra, né. E assim, eu não sei se a gente pode já começar a desenvolver um pouco a história do álbum, né? Mas aqui a gente tem o personagem principal, né, que é o Nicholas, que ele resolve procurar um hipnoterapeuta por conta de algumas visões que ele tem tido de algumas aparições na cabeça dele, de sonhos com uma mulher, e ele resolve procurar esse hipnoterapeuta, e essa faixa aqui, basicamente, é o personagem experimentando essa sensação de déjà vu, de tipo, parece que eu já vivi isso aqui, sem compreender exatamente o que está acontecendo ainda, né? Tipo, Ele começa a ter uma sensação boa, né? Um lugar que eu nunca fui, mas parece que isso tudo é uma sensação de o déjà vu clássico, né? Exatamente. E nessa música, eu acho assim, você falou assim da voz do Labrie, eu acho que ela tem um refrão bem grudento. Tem um refrão bem marcante assim desse álbum. Refrão que você não tira da sua cabeça, né? Que assim é uma parte forte dessa música. Agora, eu gosto muito desse álbum, principalmente pela parte instrumental. Eu acho que essa música também tem um showzão instrumental. Eu até anotei aqui na minha cola, porque tem que anotar, né? A gente, quando começa nos 2 minutos e 30 segundos, mais ou menos, essa faixa, também tem uma virada que vai para um metal, cara. Assim, dá vontade de você sair pulando, cara. Dá vontade de você sair, levantar da cadeira, sair dando cabeçada. Sim. E um negócio mais de metal, fica muito legal. Acho que assim, é a banda assim, no ápice da criação, né, da arte criativa dele. Cara, isso aqui é um dos ápices, para mim é um dos pontos fortes do álbum, essa parte instrumental. Que ele chega e começa assim, depois começa o Labrie cantando um estilo mais metal, sabe? Uhum. Sim. É o que eu falaria sobre essa faixa. Acho a próxima faixa, né, que já emenda é Through My Words, é uma faixa curtinha, né, tem a duração dela acho que uma música mais introspectiva. Acho que o grande destaque aqui é o piano do Jordan Rhodes, que remete um pouco o sentimento que o Kevin Moore nos dava, né? É exatamente o que eu ia falar. Falei. Não, é porque assim, tem sempre aquela discussão de, tipo, tem as viúvas do Kevin Moore, né, que o pessoal que o Dream Theater era bom quando tinha Kevin Moore, porque ele era um cara mais inspirado, assim, mais feeling, né? Tipo, eu concordo com isso, assim, Kevin Moore é dos tecladistas que passaram pelo Dream Theater, é meu favorito, mas eu acho que o Jordan Rhodes também tem belos momentos, sabe? Ele tem alguns momentos que eu acho que é muita fritação, que eu não gosto tanto, mas aqui ele tá perfeito, cara. Ele tá puro feeling, assim, é uma faixa muito bonita, assim, uma passagem muito bonita. Eu não preciso falar nada dessa faixa, você falou tudo que eu penso dessa faixa. Eu acho que o feeling que esse cara tinha, que o Jordan Hughes tira aí, me remete ao Kevin Moore, me remete talvez àquele trabalho de piano que ele fez naquela faixa Voices do Awake, Sim. Em várias do Images and Words, né? E é belíssima. Assim. A primeira vez que eu vi essa faixa, eu falei,
Linda, linda a faixa. Labrie também faz um belo trabalho. Eu lembro quando eu estava no show deles em Brasília, eles tocando assim, quando começou a faixa Overture, eu fui lá na frente, que eu não consegui, eu cheguei um pouco atrasado no show, eu não consegui ficar lá na frente. Chegou na Overture, em 1928, eu fui lá na frente, cara. Aí depois me tiraram, segurança, não sai daí. Aí chegou nessa faixa, eu vou lá na frente. Pô, mas eu cheguei tão perto que parecia que os caras estavam fazendo um show, sabe? Privado, só para você, né? Nossa, foi muito bom. Assim, por isso que esse show foi importante também, porque eu vi isso aí tudo. Cara, Muito bem executado, o Labrie cantando bem para a tonalidade desse álbum, né? Que não é o álbum mais difícil da carreira dele de cantar. Tem partes assim que são até mais faladas, né? Tipo, eu acho que é mais tranquilo, né, para ele cantar. Acho que é que nem que você falou, tem faixas do Awake e Maze Words que tipo, a voz dele vai lá em cima e pra ele alcançar isso hoje, ele explode se ele cantar certas músicas, ele tem que cantar num tom mais baixo, né? E é bom, o bom desse álbum, porque eu queria que o Labrie estivesse cantando igual ele cantava no início, mas como não tá, esse álbum não estraga a experiência ao vivo. Sim. E você ainda acredita que esse cara é o James Labrie. Agora, você pega o Maze Words, o Awake, eu não consigo mais acreditar que esse é o mesmo James Labrie, sabe? Não é possível, você começa a falar, é outro cara. Assim, o cara, é claro, o cara perde a voz, não tem? E ele teve aquele acidente nas cordas vocais dele lá, né? Sim, ele demorou muito para se recuperar, demorou muito mesmo, assim. Então, acho que foi um período complicado para ele, né? Ele conta que foi um período assim que ele até entrou em depressão, tudo mais. Imagina, essa é a sua ferramenta de trabalho, basicamente, né? Não, e o cara acaba de entrar para uma banda dos sonhos. Agora sim eu achei a banda dos sonhos. Agora você que eu quero. Aí ele entra no segundo álbum, acaba de gravar o segundo álbum Awake, o cara tem esse. Ele vai para Cuba, né? Come um negócio estragado lá. Ele fala que vomita. Ele fala assim: eu literalmente vomitei minhas cordas vocais. Cara. Nossa. Eu passei mal achando que eu ia morrer. Aí ele foi em vários especialistas, né, de voz, todos foram unânimes, falaram, cara, não tem jeito, não tem tratamento para essa sua voz. A única coisa que você tem que fazer é repousar o máximo, é cancelar essas datas que você tem marcadas para o Wake, porque sua voz, daqui a muito tempo, daqui a vários anos no futuro, ela vai voltar. Mas a gente não sabe falar quando. E não tem, assim, a melhor maneira que você tem de fazer, de se recuperar rápido, né, é dar uma pausa. Então ele ficou assim, que dá pausa. Eles estavam com a turnê Wake Up, do Awake, marcada, né? A banda estava tentando ganhar espaço ainda. Então, assim, nossa, o cara, quer dizer, a fama dele, você pega as gravações de bootleg dele, assim, a partir dessa fase, já começa a cair, né? E eu acho que a voz dele volta com toda a potência, toda não, porque, claro, o cara tinha outra idade, mas volta de uma maneira impressionante na turnê do Six Degrees of Inner Turbulence. Eu acho que nessa turnê ele começa a reencontrar a voz dele. Tanto que no próximo álbum, né, o Train of Thought, eu acho que o cara já está entregando muito bem, mandando muito bem. Aquela voz pesada, né, metal, muito boa, ele está muito bem nesse álbum. Mas enfim, a próxima faixa aqui é a Fatal Tragedy, né? Cara, eu gosto muito das partes que tem o James Labrie cantando e o Mike Portnoy fazendo o backing vocal. Eu gosto bastante, assim, dessa uma melodia mais açucarada, assim, mais pop, mais acessível, assim. Eu gosto, assim, quando o Dream Theater, às vezes, ele desce um pouquinho desse pedestal de técnica absurda e faz umas coisas mais simples, que normalmente são belíssimas, assim. Eu gosto bastante dessa faixa. E falando da história, aqui o enredo ele começa a desenvolver um pouco mais, né? Tipo, aquela mulher que o Nicholas ele enxergava nas suas visões, ele descobre que se chama Vitória, né? Uma mulher que morreu de forma trágica em 1928, né? Por isso que teve a faixa lá, Overture, 1928, né? 1928. Enfim, e essa música, assim, ela explora esse momento da morte, né? O mistério e o impacto emocional da morte dela. Foi uma morte que foi divulgada nos jornais da época, sendo que
sendo que o namorado dela, o Julian, acabou matando ela, né? E se matando depois, né? Essa é a história que começa a se desenvolver a partir dessa faixa. Não, legal. Nessa fase você vê que começa já a ter um tom de pesadelo, né? O cara vivenciando essa regressão, vivenciando esse pesadelo. Eu acho que instrumentalmente eles conseguem transmitir esse som de pesadelo de maneira perfeita. Lá para os 2 minutos, começa aquele. Aí depois começa. Cara, para mim é um dos ápices assim, instrumentais. É um dos ápices que fala, cara. Uma das vontades, assim, às vezes você está escutando essa música trabalhando e tal, mas isso é uma hora, um tipo das horas assim que você para, você não consegue concentrar no que você está fazendo. Você para escutar essa parte, sabe? Então, jogar a mesa pro alto e sair batendo cabeça é sensacional mesmo. A próxima é a Beyond This Life, não é isso? Isso mesmo. Cara, essa faixa é a minha predileta em muito tempo, assim, eu acho que seria uma das minhas, eu acho que seria a minha música, a parte instrumental do Dream Theater, que eles tiram a partir dos 6 minutos dessa música, começa a ter uma jogada instrumental que eu acho espetacular, é uma das minhas favoritas, mas assim, não vai ser, porque logo nesse álbum lá pra frente tem a minha favorita instrumental deles, mas essa aqui, eu acho que é espetacular, como eu falei. Começa a ter eles começam a fazer uns trocadilhos assim de riff, pega um estilo assim que eu acho que lembra muito Rush, aquela base assim, começa aquela base de guitarra assim. Começam a derivar isso aí e fazer camadas, né, com teclado, com guitarra por cima. Eu acho que é um dos momentos mais inspirados, um dos momentos favoritos meus da carreira do Dream Theater. Quando começa isso aí, eu acho que festa, é uma festa é um banquete instrumental, cara. A música é uma das favoritas do álbum. Um banquete de técnica, né? É uma das 2 minhas ou 3 favoritas desse álbum, cara. Eu não consigo, para mim eles não precisam entregar nada melhor que isso, não. Cara, realmente é uma grande faixa, assim, uma faixa bem pesada. A primeira faixa longa, né, do disco, né, se não me engano, ela tem uns 11 minutos por aí. E assim, você não vê esses 11 minutos passar, porque ela tem várias partes, tem umas partes mais lentas, aí depois vem essa parte que você falou, que fica bem mais pesada, uma coisa mais metal, que até remete o Dream Theater posterior, né, o que veio se tornar depois, né, no Train of Thought. E tem até umas partes no meio, tem até umas partes mais tranquilas com violão, trompetes. Cara, realmente é uma puta faixa, assim. Eu não sei se eu destacaria ela como uma das minhas preferidas do álbum, mas assim, realmente é uma puta faixa. E eu acho que, assim, falando dela conceitualmente, eu acho que ela instrumentalmente representa muito bem o que ela quer dizer, assim, que tipo, é uma parte de viagem mental do personagem na busca de entender a morte da Vitória, tipo, as circunstâncias que levaram à morte dela. Então, eu acho que todo o instrumental, as várias mudanças, corrobora com o sentimento dessa viagem que ele está tendo, né? Tipo, ajuda a gente a pensar essa viagem, né? De entender como se deu essa morte, por que eu estou tendo essas visões dessa mulher, o que essa mulher tem a ver com a minha vida. Acho uma puta faixa. Cara, esse álbum deve ter dado um trabalho desgraçado para esses caras. Cara, igual você falou, só isso que você falou dessa faixa, mas, cara, eles são músicos espetaculares, tecnicamente, mas assim, criaram uma coisa conceitual e a parte instrumental tinha que conversar com a letra. Sim, deve ser, eu acho que esse deve ter sido um dos álbuns mais difíceis do Dream Theater, né, para eles compor. Eles estavam muito assim, olha, ou a gente salva essa banda agora e lança um álbum absurdo, ou então já era. Eu acho, assim, tipo, isso é na minha cabeça, assim, sabe? Eu não sei se realmente foi, mas eu acho que é aqui que, tipo, o Dream Theater, ele consolidou para sempre a sua base de fãs.
sabe? Tipo, eu acho que se eles não deram tão certo assim no mainstream, não viraram Metallica da vida, né? Um Iron Maiden e tudo mais, mas aqui que quem ouviu esse álbum e gostou falou, cara, eu vou amar para sempre essa banda, assim, porque Não era uma eles modinha, né? Eles mostraram, cara, nós não somos uma modinha que lançaram esses álbuns excelentes. Não. Não, isso aí já viraram uma entidade. Né? viraram uma entidade da música, assim. Eu acho que, assim, é um talento muito grande. Eu valorizo... eu fico muito impressionado, assim, quando a banda ela consegue transmitir instrumentalmente o que a letra diz, sabe? As coisas se conversarem, e ainda mais no álbum conceitual, que você tem que desenvolver uma história. Eu acho que, assim, eu concordo com você, talvez seja o álbum que tenha sido mais difícil, assim, que eles mais pós-produziram, assim, para ficar perfeito, tudo perfeito, assim, realmente. Espetacular. E logo depois a gente vem com uma faixa bem Pink Floyd, na minha opinião, que é Through Her Eyes. Essa faixa, assim, eu acho que eu vejo como uma homenagem direta a Pink Floyd, ao Dark Side of the Moon, ao The Wall. Porque, assim, ó, eu acho que é uma música em que eles dão assim, ó, essa música que nós vamos colocar nosso coração, essa música. Ó, eu, John Petrucci, eu vou tocar com guitarra, assim, tocar com o meu coração, cara. Não precisa ter muita técnica aqui, né? E tem aquela mulher lá cantando, né? Que aí, ao vivo, é aquela cantora espetacular que canta e lembra muito Pink Floyd. Você sabe se é a mesma que cantou no álbum? Eu sei que no disco é uma cantora chamada Teresa Thomason, mas não sei se é a mesma que canta. Eu tenho quase certeza que é a mesma. Porque eu vejo o Labru apresentando ela nesse show do Metrópolis 2000, eu acho que é a mesma, sabe? Eu acho que é. Não tenho certeza, não. Mas canta muito mais que em estúdio. Essa versão ao vivo, ela canta muito mais que em estúdio, né? Porque é no palco, né, que você fala, ó, improvisa. Qual é o nome daquela música do Pink Floyd mesmo? Que tem aquela. É The Great Gig and Sky. É isso. Bebeu direto dessa versão. E o Labru cantando melodias lindas nessa faixa. Essa faixa é linda, essa faixa é um diamante, cara. Esse aqui realmente é uma obra de arte, é uma música muito bonita, assim. Acho que essa música aqui é quase um tapa na cara, assim, de quem critica o Dream Theater. Ele fala que é só fritação, tudo mais, assim. Ele tem esses momentos singelos, né, que eles falam, assim, caramba, o Dream Theater faz isso mesmo. É uma música muito linda, né? E o piano do Jordan Woods, ele retoma um pouco o tema musical da True My Words, né? Que é aquela faixa curtinha, né? A levada do piano é um pouco parecida. E a voz da Teresa também espetacular, junto com o Labrie. É uma balada assim, muito emotiva. E conceitualmente, assim, essa faixa ela apresenta a perspectiva da própria Vitória, que as letras refletem sobre a vida, as escolhas que ela fez, enquanto ela observa o mundo dos vivos, né? Tipo, é como se ela estivesse morta já, e ela estivesse observando o mundo dos vivos aqui e refletindo sobre a vida dela. Então, a música ela expressa um pouco o arrependimento e desejo de conexão com esse mundo dos vivos. Cara, é fantástica essa. Cara, eu não sabia disso. Você levou essa música para mim, é outra estratosfera agora falando isso aí. Porque assim, você falando, você pensando assim um pouco no conceito, né? As escolhas que ela fez em vida. Esse Julian, né, que é a pessoa que supostamente matou a Vitória, era o namorado dela, e, enfim, por conta de vícios de cocaína, jogos de azar e tudo mais, ela acabou deixando ele e ela ficou com o Nicholas, né? Aliás, desculpa, Nicholas é o nosso personagem. Muito nome, né? Muito nome. Nicholas é o personagem que está fazendo a regressão, né? No caso, ficou com o irmão do Julian, que é o Edward, né? E ela meio que reflete isso aí, de tipo, pô, ela ama o Julian, mas ficou com o irmão dela, assim. Eu acho que essa música passa bem esse tema letrístico, né?
Próxima faixa que você quer falar, Leonardo? A próxima faixa é Home, né? Cara, essa música talvez seja minha favorita do disco, ou minha segunda favorita do disco. Outra faixa bem longa, né? Tem aquela famosa cavalgada do metal, né? Que, enfim, é bem famosa no metal. No refrão é citada, né, a frase que dá o nome ao disco, né? Scenes from a Memory, né? Então, daí que eles acabaram tirando e utilizando para o nome do álbum. E eu acho que essa música ela tem um baita refrão. No meio tem até um momento meio Rocket Queen do Guns. Não sei se você percebeu, porque tem alguns gemidos no meio. Ah, é. É, momento rock, realmente, momento Rocket Queen. Essa parte da música é o momento que que a Vitória não tá mais O Adilson, que eu queria que estivesse participando, não tá, ele vai gostar de saber disso aí. Fala, Adilson. Ele teria pegado essa parte. Essa parte da música, assim, ela, no contexto dela, é a Vitória já separada do Julian, e o Edward, que eu falei que é o irmão do Julian, vem para consolá-la, né? Mas aí é aquele momento frágil, né, da carne frágil, que ela acaba se relacionando com o Edward, né? Cara, eu acho que é isso que eu tenho que falar dessa música, assim, uma música, instrumentalmente, ela é perfeita, né? Tipo, assim como a Beyond This Life também, que é uma faixa bem progressiva, essa aqui também tem vários momentos e é uma faixa muito boa. Talvez seja minha preferida do disco. Tem um riff inicial sensacional, né? Metalzão. A próxima seria The Dance of Eternity. Essa música é um um repeteco assim, no bom sentido, né? Repeteco. Não, peraí, eu tô confundindo, não, errei. Pelo amor de Deus. Minha colinha aqui me confundiu, gente. Essa The Dance of Eternity é a faixa instrumental do Dream Theater para mim, cara. Para mim, eu acho que aqui eles chegaram no ápice de música instrumental que eles poderiam chegar. Eu não me atreveria a dizer que eles têm outra faixa instrumental, totalmente instrumental, melhor que essa. Tanto que essa faixa, vira e mexe, eles levavam para os shows nas turnês de outros álbuns, né? Porque essa faixa é brilhante, assim. Eu acho que aqui eles se superam, né? Um nível de criatividade espetacular. É minha faixa predileta, assim, do Dream Theater, em termos eu lembro, assim, que num DVD deles, né? Acho que foi no DVD Live at Budokan, acho que foi nesse, eles criam uma faixa ao vivo chamada The Dance of Instrumentals, em que eles fazem essa, né? Quer dizer, se baseiam nessa, né? Para brincar. Essa faixa é espetacular. Que isso, é uma faixa que não é desse mundo. Essa faixa, cara, parando para pensar, talvez essa faixa também seja a minha favorita instrumental do Dream Theater, que realmente ela é fantástica, assim, ela retoma bastante o tema instrumental da Metropolis Part 1. Eu acho que, assim, as várias mudanças na levada dela me dá um sentimento, assim, de confusão da parte do Nicholas tá vivendo tudo aquilo. Acho que, assim, dança da eternidade, né? Tipo, meio que acho que perceber como as coisas são meio cíclicas, né? Cíclicas eternas, né? Cara, é uma puta faixa. Verdade. Sensacional. A próxima seria One Last Time, não é isso? The One Last Time. Essa que eu acho que é uma brincadeira que eles fazem, né? De todos os vários momentos marcantes do álbum, eles tocam aqui de novo, né, nessa faixa. Essa faixa é uma recursividade, né? Vários momentos fora do álbum, eles recriam essa faixa. Faixa maravilhosa. Sim. Ela parece uma colagem de algumas faixas, né? Tipo, eu acho que é a que eu menos gosto do álbum, mas, assim, ainda assim, ela amarrada ao tema, ela continua muito bom, assim, no contexto do álbum, ela me faz gostar dela, sabe?
Eu acho que essa faixa é bem conceitual, né? Porque álbum conceitual é algo assim, que tem uma letra em comum, mas essa faixa é o conceito do álbum inteiro, instrumentalmente falando, né? Tá jogado nessa faixa aí, de certa forma. A próxima é a querida Spirit Carries On, é isso mesmo? Spirit Carries On. Essa aí, meu cara, essa faixa, eu acho que a gente. Essa faixa, falar qualquer coisa dela, que já não foi falado, né? A faixa transcendeu, assim, além do álbum. Essa faixa, o Dream Theater nunca deixou de tocar. É uma faixa que, igual a gente estava conversando mais cedo, é uma homenagem que vários fãs do Dream Theater já fizeram, a vários entes queridos. Uma vez num show de Brasília que eu fui, eu acho que foi em 2012, eu fiz uma homenagem para o meu avô, que morreu 2 dias depois, ouvindo essa música. O Marcelo, que também é do nosso grupo, que ia participar, mas não pôde. O pai dele, infelizmente, faleceu de câncer, e ele nem consegue escutar essa faixa, né, assim, porque remete, né? Remete a... O pai dele gostava muito de Pink Floyd, então, assim, vem imagens fortes, né? A gente vê vários fãs chorando, assim, nos DVDs que a gente vê. É emocionante você estar nessa plateia, você estar na plateia e vivenciando essa faixa, um show. Cara, o que eu vou dizer dessa faixa, assim? Ela mostra um lado muito acessível, assim, do Dream Theater, inclusive é a faixa mais, disparada, é a faixa mais ouvida no Spotify desse álbum aqui, porque eu acho que ela tem uma carga emocional muito, muito grande, assim, tipo, é que nem você falou, eu vejo que é uma faixa especial para muitas pessoas por causa do tema dela, né? Tipo, aqui o Nicholas, ele tem a ciência, assim, naquela faixa, né? Dança da eternidade, tudo é cíclico, né? Então, tipo, eu estou aqui, eu vou morrer, mas eu ainda continuo, porque é um ciclo sem fim, assim, sabe? Então, ela tem, a alma continua viva, né? Ela é eterna, né? Então, é uma música, assim, que fala da vida pós-morte, é a sensação de que os entes queridos falecidos estão sempre presentes enfim, nosso coração, nossa memória. É uma música muito bonita que transmite essa mensagem de esperança e conforto, né? Acho que essas músicas que transmitem essa mensagem de esperança, né? A gente tende a gostar mais e associar coisas da nossa vida, né? Tipo, que nem você falou da sua perda, né? De outras pessoas que você conhece. É uma puta faixa, assim, muito sentimental mesmo. Não, e os solos de guitarra daquilo lá, né? Meu irmão. Aquilo é John Petrucci. Petrucci, inspiradíssimo. Não, inspiradíssimo. Que isso, cara. Inspiradíssimo. A banda era quase gospel nessa época, né? Acho que todos eles são bem religiosos. Eu acho que envolveu fé com força de vontade, com inspiração, com competência, tudo isso na criação desse solo de guitarra. Sensacional. Só de guitarra, assim, tira o cara do planeta Terra, né? Isso é para mostrar para alguém que fala que o John Petrucci é só fritação, né? E eu acho que se você mostrar para alguém que não conhece o Dream Theater essa faixa, é bem provável que ela ache que seja, sei lá, uma banda gospel, assim, sabe? Porque ela tem um lance religioso e espiritual muito forte. É incrível. Verdade. Próxima faixa? Essa faixa dá para a gente ficar mais umas 3 horas falando dela, aí, né? Qual que é a próxima? Finally Free. Bonita também, né? Cara, aqui basicamente é o encerramento do álbum, né? É um grande épico. Ela até parece como se estivesse vendo um resumo de um filme, né? Ou até um trailer de um filme. Aqui, de fato, o protagonista, o nosso protagonista, que é o Nicholas, né? Ele descobre que de fato ele é a reencarnação da Vitória, né? No caso. E no caso a Vitória tinha contatado espiritualmente o Nicholas, né, que é a versão dela nessa nova vida, para
para contar, buscar a redenção dela, porque na verdade o que eu tinha falado lá que o Julian tinha matado a Vitória, que saiu nos jornais da época e tudo mais, que todo mundo acreditava que era assim a história de fato. Na verdade aqui a gente tem um grande plot twist, né? Que na verdade quem matou a Vitória foi o Edward. Edward, que era o irmão do Julian, com quem a Vitória estava se relacionando. Por ciúmes, a gente descobre que acabou sendo um crime passional, né? O Edward matou o Julian, matou a Vitória, e ele colocou uma carta de suicídio no bolso do Julian, para as pessoas acharem que o Julian tinha matado a Vitória e se matado depois. Né? E o Edward foi lá na imprensa falar essa versão da história. Então, essa é a versão da história que foi para os jornais e tudo mais. E o Edward saiu ileso, né? Saiu sem nenhuma consequência. E, enfim, aí no final a música ela culmina em um clímax emocional e dramático, né? Eu acho que é um trabalho do Portnoy de bateria, meu irmão. Meu baterista favorito. Com certeza ele tá no meu top 3, assim, tipo, de bateristas. Nessa faixa, o cara faz um trabalho de bateria sensacional. Aí eu não sei se você quer comentar que a faixa ela se encerra, né? Tipo, a música ela vai ficando baixa e tudo mais. Aí a gente percebe que o Nicholas ele já encerrou a sessão de hipnoterapia, ele tá em casa. E a faixa encerra com ele sendo surpreendido pelo hipnoterapeuta com um golpe que ele deu, e é nos revelado que, na verdade, esse terapeuta, ele é o Edward, né? Uhum. Que é a versão encarnada do Edward. E esse é o grande plot twist, né, do disco, né? E mais um detalhe também, tipo, essa faixa, ela se encerra com um barulho de rádio sintonizando. O próximo álbum do Dream Theater inicia a primeira faixa, a The Glass Prison, com esse rádio sintonizando. Tipo, é a conexão desse álbum com o próximo álbum. Você não sabia, não. O Dream Theater, ele teve uma fase que ele A última faixa na primeira, né? A última faixa do álbum anterior era a primeira do álbum seguinte, assim, acho que isso se deu por uns 3 ou 4 álbuns. Por aí. O interessante é isso, né? Essa coisa eu fiquei sabendo recentemente, isso aí, através do Marcelo, que o cara, ele quer se vingar da Vitória, né? Quase que no multiverso de vidas, né? Assim, nas próximas encarnações, quer continuar pegando ela, né? Independente de quem ela for, o cara quer vir uma recursividade infinita. Né? Aquela história do ciclo sem fim, né? A dança da eternidade, né? Tipo, o ciclo se fechando novamente. Daria um bom Black Mirror, né? Isso aí, né? Sim, com certeza, com certeza. Pois é, falamos bastante desse álbum espetacular, esse álbum fantástico para quem curte prog metal, né? Para quem curte rock progressivo e metal, um rock técnico, né? Para músicos ou para fãs. É um álbum que merecia um espaço aqui no nosso canal. Mais alguma coisa que você quer falar para encerrar? Cara, eu estou satisfeito de ter falado desse álbum. Eu realmente acho que é um dos álbuns seminais, assim, conceituais, eu diria. Tipo, acho que eu acho que não tenho medo de dizer que ele está lá no topo, assim, dos álbuns conceituais mais perfeitos, assim, da história da música, principalmente no que se diz mais ao metal, né? E é isso. E é isso. Eu agradeço o convite novamente aí, por falar dessa banda maravilhosa, e tamo junto.
É isso aí, Leonardo. Tamo junto. Para quem ficou até o final, obrigado. Se inscrevam no canal, deem um like se vocês tiverem gostado do conteúdo. Compartilhem para quem gosta desse álbum. É isso, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau, falou.